A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada. Quero deixar uma palavra que está lá em Mateus 9, versículo 14 e 15, que diz: o jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é bem clara em nos dizer que nós temos que jejuar, né? Para mortificar nossa carne em humilhação diante de Deus, né? Pedindo para que o Senhor possa agir nas causas impossíveis, para que nós possamos alcançar a mão de Deus sobre as nossas aflições, dificuldades. E assim o Senhor vai trabalhando em nossas vidas, nos dando direcionamento da Tua palavra, pois é um mandamento também o jejum. Nós temos que jejuar, se consagrar diante de Deus, para que Deus possa agir em todas as situações que nós precisamos. E aqui, em Joel 2, versículo 12, está escrito assim: e ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepender do mal. Amém? Palavra gloriosa, né, meus irmãos? Palavra poderosa. E assim como Jesus também, né? Passou 40 dias no deserto e foi levado aqui em Mateus 4, versículo 1 e 2, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Né, meus irmãos? Jesus foi tentado também no deserto. E assim não é diferente para mim e para você. Nós somos tentados também nesta terra. E assim nós jejuarmos, nós se consagrarmos, alcançaremos a mão de Deus sobre nossa vida, as providências do Senhor. E assim tem vários benefícios do jejum, né? E eu quero relatar alguns aqui. Obediência à palavra de Deus é um benefício. Humilhar diante do Senhor para pedir cura, libertação, sabedoria, e o Senhor nos dá. Para obter vitórias sobre as tentações e ataques do inimigo. Para nos purificar do pecado e nos se consagrar mais. Para nos quebrantar diante do Senhor e ao mesmo tempo nos fortalecer. Nos fortalecer no Espírito para fazer a obra, assim a qual a obra de Deus que o Senhor tem na nossa vida, né? Para que nós venha ganhar poder no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Existem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então é necessário se consagrar. Nos fortalecer no Espírito para fazer a obra, já falei. Jejum pela causas impossíveis para que Ele manifeste sua resposta. Também é poderoso. Antes de tomar decisões precipitadas, é necessário jejuar pedindo se o Senhor está nesse negócio ou não. E teve uma situação que aconteceu comigo, eu precisava comprar uma máquina de lavar roupa, que a minha estava muito ruim, estava fazendo muito barulho e também estava já no fim da vida dela, porque estava até esfarelando por dentro.
E assim eu fui numa loja aqui na cidade que eu moro. E eu entrei orando em pensamento, eu estava de jejum naquele dia. Eu falei, Senhor, eu preciso comprar uma máquina, me dá uma direção, Senhor. Ali a moça puxou um computador, eu apresentei a Deus, né? E ela falou assim, moço, você não tem como comprar essa máquina agora, você não tem crédito, mas foi a mão de Deus, porque Deus não queria que eu me endividasse. E ali eu falei, amém, tudo bem, Deus vai trabalhar na causa. Descansei mais um pouco, pois Deus providenciou um trabalho para mim fazer, e ali o meu cliente me deu uma entrada, e essa entrada era o valor da máquina. E Deus falou comigo aqui de frente à minha máquina de lavar, filho, agora é a hora de você comprar a máquina. Aí Deus é fiel, meu irmão, porque eu ia comprar a máquina lá naquela loja parcelado em 12 vezes, até 24 vezes, para ficar mais leve a parcela. Deus preparou o dinheiro para mim comprar à vista. Deus é fiel ou não é? Só basta esperar no Senhor. Orou, pediu? Descansa, espera no Senhor. E o jejum nos deixa, né, não desesperado pelas aflições da vida, as ansiedades da carne, por isso que é necessário jejuar. Para crescer no entendimento e no espírito, também você pede, através do jejum, você pede para Deus, para que você venha ter discernimento de espírito, para não ser enganado também. Através do de jejuar, você pede, Senhor, me dê discernimento de espírito, para não sermos enganados por falsos profetas, espíritos enganadores. E é necessário o jejum, meus irmãos, porque no mundo onde a carne quer prevalecer o tempo todo, pois a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que a gente fala mortificar a carne através do jejum, porque aí nossa carne não fica atribulada. Mas também, meus irmãos, eu vejo muitas pessoas fazendo jejum de tolo. Meus irmãos, Deus tem me mostrado cada coisa que eu fico indignado, realmente indignado. Pessoas tomando santa ceia, bebendo bebida alcoólica. E eu perguntei, você tem jejuado? Mas é um jejum de tolo, meu irmão. Você não se libertou e está tocando na santa ceia do Senhor, bebendo bebida alcoólica. Mas eu falei para ele, eu falei, irmão, o teu pastor não fala para você que é pecado? Ah, ele fala. Mas como que você pode dar a santa ceia para um irmão que ainda não foi liberto? Meus irmãos, vigia. A santa ceia, Jesus disse, aquele que não tiver parte comigo, não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Só que você tem que estar limpo para tocar na ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é só comer um pedaço de pão e beber um golinho de suco. É o corpo e o sangue do Senhor. Não é brincadeira, meus irmãos. A tua salvação que está em jogo. É várias situações nós temos que orar, jejuar, se consagrar, se limpar desse mundo. A porta é estreita, o caminho é apertado e poucos entram por ela. Cuidado, meus irmãos. Busquem homens que pregam a verdade do Evangelho. Palavras que confrontam contra você, de acordo com a palavra de Deus. Para você não ficar enganado. Você está no pecado, não toca na ceia do Senhor. Se arrepende desse pecado e deixa. Jejue pedindo libertação. Quando você se libertar, você toca novamente. Pediu perdão do Senhor, se liberta do pecado. Depois você volta a tomar a ceia. Não olhe para o teu irmão dentro da igreja e fala assim, o irmão vai me julgar porque eu não estou tomando santa ceia. Não olhe para o teu irmão. Tem muitas pessoas também com mágoa no coração, tocando na ceia do Senhor. Tem que perdoar o teu próximo.
perdoar de coração, tocando na ceia do Senhor, cheio de mágoa, ódio no coração. E não adianta nem dizimar se você tem mágoa do teu irmão. Deus não recebe esse dinheiro. É muito sério. Não fique no engano, meu irmão. Busque homens que pregam a verdade do evangelho. São poucos. Poucos. Vigia. Então, meus amados irmãos, a palavra é bem clara em nos dizer que nós temos que jejuar. E o jejum também não é tomando água, isso não é jejum. Isso é uma consagração que você está fazendo. Jejum é total, sem comer e sem beber. Você que nunca fez, começa aos poucos. Não adianta um pastor querer jogar um fardo pesado nas costas de quem nunca jejuou. Começa aos poucos. Poucas horas do dia você vai se consagrando cada vez mais. Vai na tua força que Deus está vendo. Porque muitos trabalham no sol quente, não aguenta ficar de manhã cedo até 3 horas da tarde, até 5 horas da tarde. Então vai na tua força, mas faça. E total, sem beber água. Jejum comendo pão não é jejum. Isso é uma consagração que você está fazendo. Deus recebe? Recebe. Mas não é jejum. Jejum verdadeiro é sem comer e sem beber. E ali você fortalecerá seu espírito. Isso ganha uma armadura no mundo espiritual. Você ganha um fogo em você, estando reto diante de Deus, não praticando os desejos da carne, não assistindo novela, não vendo conteúdos mundanos que desagrada a Deus. Você ganha o poder no mundo espiritual. O diabo não pode te tocar. Você ganha um fogo ao teu redor. Um poder. E até para interceder por outros que não conseguem fazer esse jejum. Pela família. Pelo marido, pela esposa, pelos filhos. E o Senhor agirá através do teu jejum na vida deles. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, ela não é brincadeira, é uma espada que confronta contra a nossa vida terrena. Se assim, Deus é espírito, e ele está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, se você viver na carne, você não ouvirá a voz de Deus dentro de você. Porque Deus comunica no nosso espírito. Amém, meus irmãos? Que vocês recebam essa palavra em nome de Jesus. Eu também coloco na tábua do meu coração essas palavras em nome de Jesus. Jesus, temos que jejuar mais, nos consagrar mais, para ganharmos poder no mundo espiritual, para repreender os demônios, as macumbarias, as feitiçarias, e lutar contra nossas lutas mesmo. Porque todos nós temos lutas espiritual. Pelas aflições que nós temos passado e que vamos passar, é necessário se consagrar. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje. E que assim Deus possa te dar direcionamento da palavra da verdade. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.